Uma nota. Eu acho que isto não são tarifas, são pautas aduaneiras. Acho que isto tem sido traduzido em Portugal pela inteligência artificial. A inteligência humana é bastante melhor. Portanto, isto, na verdade, são pautas aduaneiras. Não é daqui, não é daqui, não é daqui, não é uma correção a ti. Foi traduzido em todo o lado por tarifas. São pautas aduaneiras. Bom, quer dizer, eu acho que o fundamento destas pautas aduaneiras, independentemente agora da reação de cada Estado e dos seus empresários, porque os Estados representam não o público, mas fundamentalmente os empresários, como se vê, aliás, pela reação destes Estados todos, o fundamento é a China, evidentemente. Não são os outros países, vai por acréscimo. O fundamento é a China, porquê? Porque os Estados Unidos têm, sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial e o esgotamento pós-Segunda Guerra Mundial e, portanto, os lucros de reconstrução da Europa destruída, que em grande parte acabaram na mão dos Estados Unidos, evidentemente, porque é um país que não foi destruído. Os Estados Unidos tiveram várias políticas, com Nixon, depois na grande crise de 79-80, que levou, aliás, é parte de uma crise significativa que muita gente não fala e que é tão ou mais importante que a chamada crise do choque petrolífero na década de 80, que é de 82-84. Quem tem alguma idade em Portugal lembra-se da inflação que ocorreu durante esse período. Acabaram com Bretton Woods, ou seja, os bancos puderam começar a emprestar o que não tinham de facto, apostas de investimento e de retorno do investimento. Tudo isso explodiu. Evidentemente que isso entrou em grande crise nos anos 80 e a abertura do mercado chinês. A China, quando entrou no mercado mundial, duplicou a força de trabalho à escala mundial e teve um efeito de esmagamento dos salários reais nos últimos 30 anos, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o lado. E porquê? Essa abertura do mercado mundial levou a esta deslocalização de grande parte das manufaturas para a China, Vietnã, outros países, etc. É evidente que em 2008 isto rebentou como um castelo de cartas. E quando rebentou como um castelo de cartas, o dinheiro que foi despejado nos bancos, dinheiro não dá dinheiro. E, portanto, aquilo que nós estamos a viver é, evidentemente, antes de mais nada, não só uma vontade de acabar com o quê? Com o monopólio que o Partido Comunista Chinês tem do comércio externo, obrigar o Estado chinês à possibilidade dos Estados Unidos, de facto, comprarem, portanto, abrir as bolsas, comprarem empresas e obrigar à livre circulação de capitais, porque a China obriga a que uma parte seja reinvestido. É isto que se trata. Ou seja, os Estados Unidos querem fazer com a China o que fizeram, mas agora a uma escala maior, com o fim da União Soviética. Eu nunca defendi o que se passava do ponto de vista do regime político na União Soviética, mas é uma pilhagem da China, é isso que os Estados Unidos querem como salvação para a sua queda do lucro, que não vai, evidentemente, resultar por várias razões, que eu agora já não tenho tempo de desenvolver, mas, evidentemente, isto não vai resultar de maneira nenhuma. E, portanto, agora, concluindo, o alvo é a China. Todas estas políticas anteriores não resultaram. Tanto que a mais perigosa delas todas, e eu não quero mentir, porque Donald Trump foi eleito com a promessa de que ia acabar com as guerras que os Estados Unidos faziam, e, portanto, era o Donald Trump isolacionista, que ia acabar com a economia de guerra, e agora anunciou um budget militar de 1 trilhão, claro que isto está em inglês, portanto, mas 1 trilhão de dólares ao ano. Isto é um delírio de economia de guerra que sequer os Estados Unidos têm qualquer capacidade manufatureira para produzir, felizmente. Quer dizer, e felizmente que a Europa também não tem. Essa é a minha opinião sobre esta economia de guerra. Mas, quer dizer, o que se está aqui a preparar e que se chama guerra comercial, na verdade, quanto a mim, é um ataque militar à China. Uma das razões porque isto não é possível fazer com a China é que a sobrevivência do Estado chinês depende de não permitir isto, porque a China, a própria coesão territorial da China, ou seja, há uma ligação àquilo que é o Estado chinês, evidentemente a força do PC chinês, porque o PC chinês permite que haja uma burguesia chinesa, mas altamente controlada. Ou seja, a coesão do Estado é dada pela força do Partido Comunista Chinês, porque a China tem realmente um problema de coesão territorial. Raquel, mas o problema não é tanto a China. O que nós estamos a assistir é ao fermentar de uma guerra mundial,